Para o nosso segundo exercício corrigido de lógica de programação em linguagem Python, nós vamos resolver aqui um problema que os seus professores ou professoras de programação já devem ter te passado. A gente vai pedir que o usuário digite o nome dele e depois nós vamos exibir uma saudação com o nome do usuário. Nós, professores, costumamos passar esse tipo de exercício porque a gente quer que você, aluno, domine duas habilidades importantes. A primeira é permitir que o usuário digite dados pelo teclado. E a segunda é armazenar esses dados em algum lugar para a gente poder usar depois. Bom, para a gente resolver a primeira parte do nosso problema em Python, que é permitir que o usuário digite alguma coisa, existem várias formas possíveis, mas uma das mais simples é através da função input. Se eu escrever aqui input e abrir e fechar parênteses, afinal é uma função, eu vou ter aqui uma forma de permitir que o meu usuário digite dados através do teclado. Tanto que se eu rodar o meu programa assim, ó, só com input, abrir e fechar parênteses, e executar esse script aqui, ó, percebam que o script começou a rodar, que ele não terminou, que ele ainda está em execução, e ele ainda está em execução porque ele está esperando eu digitar alguma coisa. Mas é claro que o comando input é muito melhor do que simplesmente ficar uma tela preta esperando que o usuário digite. A gente pode escrever uma mensagem dentro dos nossos parênteses. E se é uma mensagem de texto, deve vir entre aspas, portanto, por favor, digite o seu nome. Tá aí, eu vou executar. Ó, por favor, digite o seu nome e ele deixa que eu venha e digite. Por exemplo, eu vou digitar o meu nomezinho aqui, André, Enter, ok. A primeira parte do problema está resolvida. O usuário conseguiu digitar o nome dele. Mas onde está esse nome? Esse nome André que eu digitei aqui, se eu quisesse fazer ele aparecer depois, o que eu faria? Pois bem, o nosso comando input, ele está deixando que a gente digite pelo teclado, só que nós não estamos armazenando esse valor em lugar nenhum. E o primeiro lugar que a gente aprende a armazenar valores quando a gente está aprendendo a programar são as variáveis. Uma variável é um espacinho na memória RAM do seu computador. Você pode imaginar, como seus professores devem ter te explicado, que a memória RAM é como se fosse aqueles armários compridos que tem nas academias, cheio de armários menores para as pessoas guardarem os seus pertences. Cada um desses armários menores a que eu estou me referindo é como se fosse uma variável. Portanto, se eu preciso guardar um valor, eu abro um desses armários e guardo lá dentro. E se eu preciso pegar esse valor, basta que eu vá no mesmo armário e pegue de volta. Só que ao invés de ter números, como lá nos armários da academia, o que eu tenho aqui é um nome que eu vou criar para a minha variável. E no caso do Python, para eu criar esta variável, basta que eu invente um nome para ela, coloque um sinal de igual e atribua um valor. E aí o Python sozinho vai saber que ele tem que criar aquele espacinho para mim. No meu caso, na própria linha 2, onde nós estamos pedindo que se digite um nome, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de nome, espaço igual input. O que essa linha significa então? Ela significa o seguinte, olha, crie para mim uma variável chamada nome. Dentro dela, você vai guardar o resultado do input, ou seja, o nome que alguém escreveu lá dentro. Se eu executar esse script agora e digitar aqui André mais uma vez, adivinha só, eu não vou ver nada de novo. Afinal de contas, eu estou armazenando, mas o usuário não sabe disso. A segunda parte do meu problema pede que eu exiba esse nome com uma saudação. E para exibir, existe uma série de formas de fazer isso em Python. Uma das melhores é utilizando o print, que a gente já aprendeu a utilizar e você já aprendeu nas suas aulas. Dentro dele uma mensagem, por exemplo, olá, puxa, aqui eu queria que viesse o nome do usuário. Em Python, uma maneira elegante da gente fazer isso é colocando o sinal de abrir e fechar chaves, como se fosse um marcador, como se eu estivesse dizendo, olha Python, aqui onde tem esse símbolo, daqui a pouquinho eu vou pedir para você preencher com um valor para mim. Então, olá, abrir e fechar chaves. Você é muito legal. Ok, só que se o meu programa rodar assim, olha a mensagem que ele vai exibir. André, ó, olá, abrir e fechar chaves. Não é o que eu quero, né? Eu quero que aqui apareça o nome da pessoa. Para fazer isso, eu vou utilizar uma outra função, que é a função format. Como que eu vou fazer isso? No final das minhas aspas, ó, quando elas acabam, eu vou dar um ponto format. E o que eu estou dizendo basicamente é, olha, eu quero formatar este texto aqui, eu quero acrescentar alguma informação nele. Abro e fecho parênteses, porque é uma função,
E dentro desses parênteses aqui, eu vou colocar o nome da variável cujo valor eu quero exibir no abrir e fechar chaves. E a minha variável chama-se nome. Se eu executar agora este programa, olha lá o que rodou. Digite o seu nome, André. Olá, André, você é muito legal. Portanto, atingimos o objetivo do nosso enunciado e você agora reforçou duas habilidades que você já deve ter aprendido em sala de aula. Você é capaz de receber dados pelo teclado e você é capaz de exibir esses dados depois de ter armazenado eles em uma variável. 2, 5, 7.